Fala, empreendedor, beleza? Vamos hoje então em mais uma aula do nosso módulo de fidelização de clientes. Hoje a gente caiu em um módulo legal. A gente vai falar sobre a fidelização de longo prazo. Então, o que acontece na venda? Não é sobre vender mais, a gente precisa atrair o cliente. Vamos lá. Sempre que a gente falar sobre a fidelização de longo prazo, primeiro, o que é isso? O que seria? Seria transformar o cliente que já comprou de você e que nem a gente conversou antes, aquele cliente ideal para você, o cliente que compra bem, que paga bem, que compra alto, o cliente que não reclama, que não te dá dor de cabeça. Então esse cliente é o nosso alvo, porque nós temos o poder de criar o nosso público, de escolher o nosso cliente, salvo aquelas vezes que o nosso negócio não está num momento tão bom ao ponto de a gente conseguir escolher. Mas a maioria das vezes é possível. Então, esse cliente que gasta mais, que gosta muito do negócio, esse é o cliente que tem que passar pelo processo de fidelização de longo prazo. Por quê? No negócio físico, isso é ouro, tá, gente? O custo de você trazer um novo cliente, ele pode ser 5 vezes mais caro do que você trazer um cliente que já conhece você. Então, fica a dica aí, tá? Então, por que a gente faz isso? Quando a gente tem essa fidelização de longo prazo e a gente controla as nossas vendas, o ponto de saber quantas vezes o seu cliente volta, por exemplo, uma padaria. A padaria, você tem uma recorrência das pessoas que compram pão, sei lá, 2, 3 vezes por semana, entendeu? Quando você tem isso, você sabe a sua previsibilidade de caixa. Ou seja, você sabe quanto que você vai vender daqui a um mês, daqui a 2 meses. Essa é uma coisa, gente, que infelizmente nem todos os empreendedores sabem. Uma das primeiras coisas que eu pergunto para o negócio é o seguinte: quanto que o seu negócio vai vender daqui a 3 meses? A pessoa não sabe. Ou então às vezes ela fala assim: eu vendo mais ou menos aí por mês X valor. Tá, mas daqui a 3 meses, quanto que você vai vender? A gente vai aprender a calcular isso. Entendeu? A gente vai aprender. Por quê? Para a gente ter essa previsão de caixa, entendeu? E por que isso é importante quando a gente fala de fidelização? Porque se você já tem esse número, quando você começa a aplicar estratégias de fidelização, esse número, a tendência é aumentar e vai fazendo cada vez mais sentido para você, entendeu? Agora, se você não controla, você não enxerga valor na fidelização do cliente. Você sabe que é importante, mas você não vê esse reflexo no seu negócio. Por isso que eu gosto de frisar. Temos que controlar tudo, o máximo possível do nosso negócio. Temos que controlar, não tem como, tá? Então, você vai depender, quando você tem uma fidelização boa de longo prazo e o cliente está voltando, você depende cada vez menos de promoções, entendeu? Porque tem muito negócio que fala assim, eu não gosto de fazer promoção porque eu perco dinheiro. Realmente, você perde dinheiro. Mas a promoção ela é útil quando o seu negócio não tem recorrência, entendeu? Você tem que fazer uma promoção de determinado produto, abaixar o preço, dar um desconto a mais, porque isso daí é o custo para você trazer um novo cliente para você, entendeu? O que você não pode é acostumar o cliente sempre com promoção, entendeu? Por quê? Dentre aqueles públicos que você tem aquele público da promoção, a galera que não quer comprar, a galera que só está buscando preço. Então, quando você faz promoção, se você, uma dica séria para o negócio de vocês, a promoção tem que ser direcionada para novos clientes. Então, a não ser que você esteja, por exemplo, precisando queimar estoque. Por exemplo, você tem uma loja de calça jeans e você tem muita roupa parada. O que você faz? Promoção, baixa o preço e queima estoque. Entendeu? Agora, se você está com a intenção de buscar novos clientes, por que você faz uma promoção para quem já te conhece? Se a sua intenção é buscar novo cliente, o que você faz? Promoção especial, 30% off, apenas a primeira compra. Entendeu? Mas, se você não controla quem já comprou de você, como que você vai ter essa certeza? Você viu que uma coisa amarra na outra? Então, fica a dica. Quanto mais melhor você fideliza, mais o cliente volta e menos você depende de promoção. Entendeu? E também tem essa fidelização, se você não faz ela de forma ativa de longo prazo, né? Você depende muito do boca a boca do cliente, entendeu? A gente vai aprender estratégias para incentivar essa indicação.
Mas se você não controla isso, você depende 100% do cliente. Imagina uma empresa depender do cliente para crescer, entendeu? Ou depender do marketing trazer clientes. Olha o custo disso. Então, fica a dica, tá? Quem faz isso na nossa operação? Todas as pessoas da nossa empresa, da nossa operação. Então, por isso que é muito importante também trabalharmos a cultura da nossa empresa, entendeu? A gente vai falar depois um pouco sobre cultura. Então, a gente sempre pensa nisso dessa forma, entendeu? O atendente, que lembra o nome do cliente, o dono da empresa, entendeu? Que ele valoriza tanto o funcionário quanto o cliente dele, o estoquista na hora de tirar uma dúvida. Então, tudo que tiver relacionado com a sua operação acaba colaborando nessa fidelização, entendeu? Porque imagina você ter um cliente fidelizado, só que quando ele vai na sua loja, ele pega um funcionário que não atendeu ele bem. Toda aquela fidelização que você fez foi para o espaço, entendeu? Já era, entendeu? Então, seja isso em ponto físico, seja em canais de atendimento, balcão, WhatsApp, Instagram, qualquer coisa, entendeu? Acaba influenciando isso, entendeu? Então, por isso que a gente fala sobre essa importância. Agora, como que a gente faz? Exemplos de estratégias de fidelização. Primeira coisa, a gente pode, ou existem programas de fidelidade, mas eu indico sempre esses que têm um controle online. Por que isso? Porque esse controle online evita com que o cliente faça aquela coisa assim, você me deu um cartãozinho de fidelidade, mas eu esqueci, ele já tinha 5 carimbos. E agora? Entendeu? Então você não pode deixar na mão do cliente. Você tem que ter o seu próprio, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem, se você jogar, por exemplo, estou jogando no Google aqui para vocês, ó, Fidelimax, seus clientes vão amar, ó, cartão fidelidade digital. Comece grátis, olha que bacana. Programa de fidelidade plataforma, Pogo, recorrente.fidelize, donos, entendeu? Cartão fidelidade, sistema, meu app de fidelidade, Fideliza, cartão fidelidade online, ó, tudo isso daqui são empresas que estão nesse tipo de mercado de fidelização online. Eu vou trazer algumas pessoas para falar que se elas já tiveram experiência com isso ou não, se indica empresas ou não, para vocês entenderem isso, entendeu? E fazer mais sentido para vocês. Mas a ideia é essa. Você vai fazer um sistema de fidelização baseado em cartão fidelidade, em recorrência de visitas. Primeira coisa, tenha um controle bom. Segundo, ofereça coisas reais, entendeu? Você não pode colocar assim, eu vendo Temac. Ó, quando você comprar 20 Temacs, você vai ganhar um. Putz, a pessoa pensa, meu, eu tenho que comprar 20 vezes para ganhar um, sei lá, que vai. E às vezes você vai ver, é o temaki mais simplesinho, nem é o que eu gosto. Para a pessoa não vai fazer muito sentido. Então, por exemplo, tem uma pizzaria que ela é uma das referentes aqui da região. E no próprio aplicativo dela já controla automático. Você entra, faz um cadastro. Por isso que é importante a gente ter o nosso próprio aplicativo. A gente vai falar sobre isso também. Então, quando você entra, faz um cadastro e faz uma compra pelo aplicativo, você ganha um cupomzinho lá. Quando você junta, se eu não me engano, são 12, você ganha uma pizza grande. Entendeu? Então fica a dica, tá? Outra coisa, nós temos que ter um pós-venda ativo. Dependendo do nosso nicho, e quando a gente tiver a condição, é interessante a gente deixar um funcionário só para fazer isso. Esse funcionário, qual a função dele? Manter o relacionamento com as pessoas. Por exemplo, de acordo com o seu produto ou serviço, quando o cliente fez a compra, e você monta um processo para você treinar esse funcionário. Você vai falar o seguinte, ó, por exemplo, é uma loja de celulares, de aparelhos. Sempre que o cliente comprar, daqui a uma semana você vai mandar uma mensagem perguntando como que tá, se o cliente gostou do aparelho, se não gostou, se tem alguma dúvida, se está precisando de alguma coisa, entendeu? Passou um mês, você pode mandar outra mensagem, entendeu? Você pode, se você sabe o aparelho que o cliente comprou, você pode entrar em contato, você pode dar uma dica de aplicativo, você pode perguntar se o cliente precisa de alguma coisa. Vou dar um exemplo bacana. Idoso tem muita dificuldade de lidar com o celular. Imagina que você grave um vídeo
ensinando o idoso a mexer em determinada função, entendeu? Menos questão de banco, essas coisas, entendeu? O que você vai gravar? Durante às vezes essas conversas, você pode perguntar, ó, você tem alguma dificuldade em relação ao aparelho? Ah, eu tenho, eu não sei como que diminui a letra. Entendeu? E é um celular, por exemplo, Android. Você não precisa gravar um para cada aparelho. Você pode simplesmente você gravando a tela do seu celular, montar um vídeo rápido, subir dentro do seu YouTube e pegar esse link e mandar pro seu cliente. Oi, Fulano, tudo bem? Ó, a gente tem um material ensinando a diminuir a fonte do seu telefone. Ó, eu vou te mandar, se você tiver dificuldade, você me avisa. E nesse vídeo, a pessoa vai estar explicando tal, só que ao mesmo tempo ela está falando da loja, entendeu? Ela pode estar gravando com a loja de fundo. Oi, tudo bem? Ó, a gente está aqui na loja tal. A gente vai gravar um vídeo mostrando como que diminui a fonte no celular e tal. E aí você vai explicando tal. Para quem ainda não conhece, a gente trabalha com capinhas, com proteção de película. Então, você já começa a gerar uma demanda ali. Entendeu? E isso vai te dar trabalho? Vai, mas é uma vez só. Entendeu? Ou para um vídeo, entendeu? Que seja que você grave um grupo de vídeos. Entendeu? Ah, Lucas, eu achei meio sem noção. Isso pode ser a fonte de um cliente. Entendeu? O cliente ele pode comprar, você pode. Lembra na etapa de venda, seja spin selling, seja nível de consciência, você pode, por exemplo, gerar uma necessidade através disso. Imagina que você estiver gravando, você já pega um celular com um trinquinho na tela, na película. Enquanto você estiver gravando, você fala, ó, pessoal, deixa eu já aproveitar. Tá vendo esse aparelho aqui, ó, ele tá com esse trinco. Eu vou precisar trocar essa película. Por quê? Porque a película ela foi feita para resistir ao impacto. Só que a partir do momento que ela já tiver um trinco na tela, essa película não tem mais a mesma resistência. Só que você não está falando, você não está querendo vender películas, você estava falando sobre reduzir o tamanho, ou aumentar o tamanho da fonte, e nesse momento você está pegando o gancho. Você vai falar, ó, tá vendo? Ó, se esse aparelho sofrer mais alguma batida, ele vai quebrar a tela, a chance de quebrar a tela é muito grande, e eu vou gastar, por exemplo, esse aparelho aqui, ó, eu vou gastar R$ 250 para trocar a tela dele. Então eu prefiro gastar 10, que seja 15, 20, eu prefiro trocar a tela do que fazer isso. E ele já fala, ó, já pega o seu celular agora. Se você tá vendo qualquer trincadinha no canto, na tela, qualquer coisa, ó, vem aqui na loja, eu vou deixar um cupom aqui para vocês, o cupom é tal, YouTube 2, YouTube, entendeu? Vem aqui na loja, fala que você assistiu esse vídeo no YouTube, que você vai ganhar um desconto na sua película, entendeu? E aí, você entendeu? Uma coisa simples, você fez virar uma fonte de vendas. Com certeza, gente, é questão de tempo para chegar um idoso, chegar uma pessoa lá. Pô, eu estava vendo um vídeo lá sobre reduzir a fonte e você falou da película. É verdade mesmo? Não, é verdade, porque a película perde a resistência. Qualquer batidinha nessa região, o impacto ele vai todo para a tela. Aí o cara, quanto que custa? Ó, você viu no YouTube? Vi. Ó, a gente tem um cupom de 20% na película. Entendeu? Ó, a película custa R$ 20, então você vai ter um desconto de R$ 4, vai sair por 16. Quer fazer? Quero. Quer aproveitar e levar uma capinha? O que aconteceu que quebrou? Caiu no chão? Caiu. Então, ó, essa sua capinha aqui, ela não protege muito a tela. Eu tenho essa outra aqui que protege mais. Ah, quanto que é? 15. De 16 com 15 foi para 40, foi para o quê? Vai dar 30, 41, né? 31, aliás. Ou seja, de uma coisa simples de um vídeo que você gravou e ficou lá, no pós-venda que você mandou tirando a dúvida do cliente ou mandou ajudando o cliente, isso virou uma venda para você, entendeu? Só que isso você faz com processos, de acordo com o seu produto ou serviço, entendeu? Você pode fazer, por exemplo, você tem uma loja de roupas de academia e você já tem aquele grupo de pessoas que compram de você. Você pode gravar um vídeo falando sobre tendências, falando sobre uma tecnologia nova de produto, entendeu? Vai te dar um trabalhinho para gravar, para mostrar uma vez só. Você vai gravar, subiu na internet, depois você mandou para os clientes. Com certeza, imagina que você tem uma loja de roupa fitness e chegou uma malha nova, um produto novo que estica e não marca. Você vai fazer um vídeo, vai talvez trazer uma modelo, vai fazer alguns testes, estica na câmera e tal, e você vai pegar esse vídeo e vai mandar para as pessoas que já fazem parte, que está no processo de fidelização de longo prazo.
Isso vai gerar a atenção das pessoas, talvez a intenção de uma nova compra, entendeu? Então fica a dica, por isso que é importante. Mantenha os clientes. Se você já tiver, mantenha um grupo VIP de clientes, entendeu? Só que não fica mandando propaganda, mensagens de bom dia, não. Deixa claro que é um grupo VIP, um grupo específico, entendeu? Dependendo do seu negócio, você pode criar, por exemplo, um evento apenas para os melhores clientes, entendeu? Você cria um senso de comunidade. Por exemplo, você trabalha com venda de carros de alto padrão. Você pode, uma vez por ano, a cada 6 meses, criar um evento, entendeu? Monta um restaurante, entendeu? Ah, vai te custar? Às vezes não, entendeu? Faz parceria com o restaurante, entendeu? E fala assim, ó, eu vou trazer o pessoal aqui com você e tal, só que você vai cobrar mais barato. Dependendo da galera, não vai se importar de participar. Porque o pessoal tá lá porque ele tá se sentindo especial, entendeu? E ele pode, por exemplo, durante esse evento, você pode trazer parceiros que vão cobrir esse custo, por exemplo. Entendeu? Você pode chegar a uma pessoa que vende terno e você pode falar o seguinte, ó, eu estou criando um evento aqui com os meus clientes. E eu trabalho só com venda de carro de alto padrão. Eu já tenho, por exemplo, 15 pessoas, 15 pessoas confirmadas no dia tal, no restaurante tal. E eu queria fazer um convite para você. Você quer participar desse evento? Para você montar uma divulgação sua ali na hora, fazer um network. Mas, ó, eu não quero que você vá vender o seu produto. Você tem toda a explicação. Ó, eu não quero que você chegue lá e venda o seu produto. Não quero que você traga um monte de terno. Eu quero que você faça um network, etc, tal. Ó, só que eu vou te cobrar um valorzinho aqui, sei lá, de R$ 100 por pessoa que tiver lá. Tá bom? É o seu custo de oportunidade para você estar presente e transformar isso para possíveis clientes. E você ajuda esse parceiro a criar essa estratégia com você, que vai te cobrir o custo. Ou você pode falar o seguinte, ó, vamos lá comigo, eu não vou te cobrar nada, só me ajuda a bancar o restaurante, entendeu? E você cria um grupo ali. Só tem que ficar esperto para não ser uma coisa chata, para você chamar os seus clientes para vender, entendeu? Tem que ser um ambiente descontraído, um ambiente de network, de risada, tem que ser uma coisa toda pensada por isso, entendeu? Por exemplo, um senso de fidelização de longo prazo, que é muito comum, você pode mandar fazer uma pulseirinha, essas de silicone personalizada, entendeu? Mas não com o nome da sua empresa, aquela coisa para fazer propaganda. Não, às vezes é com uma frase. Então, quantas pessoas, por exemplo, o Conrado no curso dele de 8Ps, eu sei porque eu já fiz, é que a minha pulseirinha estourou. Quando você compra esse treinamento, você ganha uma caixa toda bonita, tal, com um livro, tal, etc. E dentre esses materiais, você ganha uma pulseirinha, entendeu? Que é uma pulseirinha preta, fica escrito 8Ps e tem uma frase, eu não lembro qual que era, ou se era 8Ps. Para quê? Para você se identificar. Quando você vai num ambiente, seja dele, algum outro, e a pessoa tiver uma pulseirinha, você vai ficar curioso. Vai falar, ué, esse cara também fez? E é um motivo para você se conectar, para você conversar. Por quê? Você cria um senso de comunidade. Então, quando a gente fala sobre fidelização de longo prazo, são várias cores, entendeu? Nas nossas reuniões a gente vai pensar sobre algumas outras estratégias, mas por enquanto é isso, tá? Então fica como tarefinha de hoje, crie uma fidelização de longo prazo. O que você pode fazer? Que não seja uma coisa chata, gente. Não vai inventar de criar um grupo de clientes e ficar mandando um bom dia, entendeu? Ficar mandando notícia, política, às vezes coisa de religião. Tudo bem que depende um pouco do seu público. Se o seu público gostar disso, você faz. Mas em geral eu não aconselho. Quer criar um grupo de clientes VIP? Crie. Primeira coisa, deixa claro, gente, você quer entrar? Ó, eu não vou ficar mandando propaganda. Vocês não vão ficar se conversando. Vai ser um grupo que ele vai ser, em determinados momentos que ele vai ser aberto. Eu não vou mandar qualquer coisa para vocês, não vou ficar mandando coisa besta, coisa idiota, é só sobre realmente oportunidades. E aí, etc, entendeu? Então, tem várias formas. Eu falo aqui de um contexto geral, mas o ideal é de cada nicho a gente conseguir desenvolver uma etapa, entendeu? A gente vai falando isso durante as nossas reuniões, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aí como tarefinha, monta um processo de fidelização de longo prazo. Você mantém contato com o cliente, você manda uma mensagem, você tem um grupo, você tem um senso de comunidade. Fica a dica para vocês, tá? Valeu!